Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Para hoje, contamos com a presença habitual do Dr. Manuel Luz para nos dizer o que lhe vai na alma. Bom dia, Dr. Manuel Luz, bem-vindo. O que lhe ocorreu falar hoje? Bom dia e bom dia aos nossos ouvintes. Vamos voltar a falar dos idosos. Já falámos aqui uma vez, acho que foi da última vez, mas acho que ainda há as duas ou três pitadas ainda que ficam no ar para a gente conversar. Claro. Nunca é demais falarmos nos idosos, nós caminhamos para lá, não é? Exatamente. É uma realidade à qual não podemos fugir. Mas há quem não aceite. Há quem diga que não está para estar na posse, sim, nas mãos de outros daqui a uns anos. Essas mãos, que às vezes essas mãos são de desconfiar porque são mãos pouco compassíveis, às vezes, não é? Mas a questão é que eu fiquei surpreendido, vi uma estatística, acho que há, pelo que eu vi, há 500 mil de pessoas a viver sozinhas. Ui. 500 mil de idosos, podemos dizer assim. Sim. É uma triste realidade. Não é? É verdade. E é pena que às vezes a gente fala dos idosos como eles, falamos com distanciamento, não é? Às vezes com complacência, com compaixão, mas eles fazem parte da nossa comunidade. E nós vamos um dia, como tu dizias há pouco, vamos um dia chegar lá também, não é? Claro. Exatamente. Olha, ainda hoje doutor, fui visitar a minha mãe que está ali no lar e quando sai de lá dá-me o coração porque eu sei que ela está bem acompanhada, não lhe falta nada, mas é aquela coisa, não é? Pronto, mas nós temos as nossas vidas e não podemos, muitas vezes nem sabemos tratar como deve ser. Ora bem, sobre tudo isso não sabemos como. Claro. Também acho que sim. Aliás, uma pessoa amiga, falando sobre estes assuntos, dizia-me há dias que um dos momentos traumáticos que viveu foi o da morte da mãe. E dizia ela, seria natural que a mãe fosse primeiro que ela. Pronto, acontece, é natural. Mas o que fica na memória, que ela ainda hoje retém, é que a falta de vida com qualidade que encaminhou a senhora para a morte foi terrível. Isto é, o que esta pessoa amiga retém hoje da morte da mãe é a maneira como ela viu os idosos serem tratados numa unidade de cuidados. Portanto, numa unidade onde as pessoas deveriam ser acarinhadas, não é? Merecerem o respeito que uma vida que chegou até ali nos merece, mas há muita gente que... Infelizmente, de volta e meia existem situações dessas que são relatadas na televisão, é verdade. Há muita gente que se queixa. É porque, sabes, me parece importante, é que temos muita gente impreparada nestas situações a tratar dos idosos. Muita gente impreparada. Portanto, gente que olha para os idosos, os velhos, como corpos mortos. Sim. Esquecendo-se que ainda sentem, que observam, que assimilam. Aliás, eu acho que os velhotes distinguem muito bem quem os trata com humanidade e quem não faz isso. Exato. Mas, doutor, olhando aqui à nossa volta, às nossas instituições, e eu tenho conhecimento de causa que existe um grande apoio, existe uma grande interatividade, porque felizmente temos bons animadores, e volta e meia eles vão a dar passeios aos museus, vão a Monchique, vão aqui, aqueles que se podem deslocar, evidentemente, pronto, vão nos autocarros, interagem, coisa que não acontecia há umas décadas. Felizmente também evoluímos muito nesse aspecto, não é? Isso é verdade. Eu, aliás, testemunho isso aqui, no caso aqui em Alvor, na Santa Casa da Misericórdia de Alvor, eles fazem muito isso. Aliás, esta pessoa que falava comigo sobre isto, uma antiga colega, vive na zona do Lolé. Preferia-se a isso. Pois, onde se deu lá o célebre caso infeliz, não é? Olha, sim. Das formigas e pronto, enfim. Tanto quanto me lembro foi em Beliqueime. Beliqueime, exatamente, e Conselho de Lolé. Ok. Mas vem aqui a acumulação, João. Não sei se te lembras de ter-me falado na última vez que nos encontramos numa experiência que descobriste que existe de
residência comum entre idosos e velhos, não foi? Exato. No norte do país, algures lá. Exato. Sim, no norte do país. Sim, Ora bem, parece que essa experiência já existe fora do nosso país em várias áreas do mundo. Residências, condomínios, comunidades onde vivem novos e velhos. Ora, esta mistura, penso eu, esta mistura geracional dá verdadeiro sentido ao espírito de entreajuda e traz aos mais novos o conhecimento do que são os mais velhos. Muitas vezes os mais novos sem dúvida encaram os velhos como os outros, compreendem-nos mal, são pessoas chatas, não estamos para aturar. Às vezes os jovens reagem assim porque não os conhecem. E quando têm experiências concretas de relação... A opinião muda, não é? Muda completamente. Há 50, 60 anos, o doutor sabe isso tão bem ou melhor que eu, os idosos muitas vezes ficavam na casa dos filhos, não é? E conviviam de perto com os netos. E havia aí essa simbiose que depois desvaneceu, e esta forma de agregar jovens com idosos tem também uma maneira de voltar aos antigos tempos e de haver esse correlacionamento. Por acaso é uma excelente ideia. Eu acho que sim, até porque, pensando bem, a situação ideal, mas que na prática não funciona muito bem, era que isso continuasse, que os idosos estivessem nas casas de origem, nas casas de famílias, o mais tempo possível. E, portanto, só sentirem-se obrigadas a ir para os centros de apoio e as santas casas é a situação limite. Claro, por exemplo, falámos aqui, a situação das famílias não poderem, não saberem tratar, pessoas que estão a precisar de ajuda médica, da enfermagem especializada, e em casa não podem ter. E de locomoção, que às vezes estão em cadeiras de rodas, e nem nesses casos, não é? Mas as pessoas que têm autonomia, não é? E que até fazem a sua alimentação e a sua higiene, é uma boa forma de partilhar e conviverem com os jovens, não é? Até existem alguns relatos, eu estou-me a lembrar de algumas notícias de idosos que começaram a mexer na internet, no básico, foram os jovens que lhes ensinaram. E ver o e-mail, ligar o WhatsApp e falar com as famílias, essas coisas todas, não é? E existem N casos, não é? Portanto, os jovens estão muito saudados nessa situação da internet, e isso para eles são favas contadas, não é? É isso mesmo. Mas há um outro ponto que eu também gostava de tocar, porque se verifica, socialmente falando, ainda hoje, há mulheres que se vestem, idosas, que se vestem garridamente e são criticadas por isso, pelas suas congêneres, digamos assim. Porquê é que uma pessoa idosa uma mulher idosa não pode vestir-se de vermelho, por exemplo? Porquê é que tem que ter um vestido mais discreto, mais carregado? Ou porquê é que, por exemplo, mais longe, se num grupo de mulheres amigas que aparecer uma com mais de 60 anos a falar da sua experiência sexual, por exemplo. Uma mulher depois de 60 anos que aparecer a falar do seu prazer sexual. O amor na terceira idade. É capaz de ser ridicularizada pelas outras. Começam a rir com escarninho, como se costuma dizer, né? Ou então, ouve-se às vezes comentários nesse sentido, quando sabe que um velho se apaixona, como se o homem não estivesse no seu perfeito juízo. Eu acho que há aqui uma espécie de injustiça. Esquecemos que um dia também vamos lá parar e vamos lá querer o mesmo, na verdade. Sem dúvida. E mesmo para concluirmos, Dr. Manuel Luz, o que é que há mais a dizer? Muitas coisas haveria mais a dizer, mas basicamente aquilo que falou são pilares importantes. Eu acho que isto devia ter tradução também nas políticas sociais, tanto por parte das autarquias como por parte do governo. Inclusive, podia-se falar num projetos pioneiros, por exemplo, planear a habitação urbana, a habitação social, por exemplo. Por que não planear a habitação, vamos experiências localizadas e acompanhadas, mas a habitação a prever
um condomínio onde haja novos e velhos. Novos têm dificuldade em encontrar casa. E velhos que já têm dificuldade em estar em casa. Eu penso que poderia ser uma experiência interessante. Claro que sim, claro que sim. Os dados estão lançados. Pode ser que alguém de direito tenha alguma ideia luminosa nesse aspecto e que as implemente. Olha, foi um gosto em tê-lo aqui. Até à próxima. Muito obrigado. Um abraço. Até à próxima. Bom dia a todos. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.